As estradas existem há uns 6.000 anos, ou até mais, dependendo da sua definição de estrada. Dos caminhos de terra batida dos nossos ancestrais até as modernas rodovias de hoje, as estradas são peças-chave da civilização. Elas nos conectam, impulsionam o comércio e abrem portas para a exploração. Mas nem todas as estradas são iguais. Algumas são obras-primas da engenharia, enquanto outras são verdadeiras armadilhas. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse segundo grupo, explorando as 4 estradas mais perigosas do mundo. Essas não são apenas vias de passagem. São testes de resistência, habilidade e, às vezes, pura sorte. A necessidade de conectar lugares diferentes levou o homem a construir algumas estradas para lá de perigosas. Essas estradas geralmente cortam alguns dos terrenos mais desafiadores do planeta, de penhascos íngremes a florestas fechadas e desertos desolados. Os perigos que elas apresentam são muitos: condições climáticas extremas, falta de manutenção e a dificuldade do terreno em si. Hoje, vamos dar uma olhada em 4 dessas estradas. Cada uma delas tem seus próprios desafios e perigos, o que as torna famosas entre viajantes e moradores locais. Primeiro, a montanha Tianmen, na China, casa da rodovia de 99 curvas para o céu, com suas curvas fechadas e subidas íngremes. É uma maravilha da engenharia moderna, subindo a montanha em uma sequência de tirar o fôlego de curvas fechadas. A estrada tem apenas 11 quilômetros de extensão, mas sobe mais de 1.100 metros, o que a torna uma viagem e tanto. As curvas exigem manobras precisas. Um passo em falso pode ser fatal. A estrada é uma atração turística popular, atraindo aventureiros do mundo todo que querem testar suas habilidades ao volante e apreciar a vista de tirar o fôlego. As chuvas fortes e frequentes, junto com a névoa, a tornam ainda mais traiçoeira. O tempo na montanha Tianmen muda num piscar de olhos, com o céu aberto dando lugar a um nevoeiro denso em questão de minutos. A visibilidade cai para quase zero, tornando difícil para os motoristas verem a estrada à frente. As chuvas fortes também deixam a pista escorregadia, aumentando o risco de acidentes. Apesar de todos esses perigos, a estrada continua sendo um destino popular, com muitos visitantes enfrentando os elementos para sentir a emoção de dirigir em uma das estradas mais perigosas do mundo. Em seguida, a rodovia R-54 Kolyma, na Rússia, também conhecida como a Estrada dos Ossos, foi construída por prisioneiros que foram enterrados ao longo dela. Esta estrada tem uma história sombria e trágica, pois foi construída durante a era stalinista por trabalhadores forçados dos campos de Gulag. Milhares de prisioneiros morreram durante a construção, e seus corpos foram enterrados no permafrost ao longo da estrada. Daí o apelido macabro. A estrada se estende por mais de 2.000 quilômetros através de algumas das regiões mais remotas e inóspitas da Rússia, de Magadan a Yakutsk. O frio extremo e as estradas não pavimentadas a tornam perigosas, especialmente no inverno. A rodovia Kolyma é famosa por suas condições climáticas rigorosas, com temperaturas no inverno despencando para até 60 graus Celsius negativos. A estrada é em sua maioria não pavimentada, e o permafrost faz com que ela fique irregular e traiçoeira. Neve e gelo pioram ainda mais as condições de direção, e os veículos podem facilmente ficar atolados no meio do nada. Apesar dos perigos, a estrada é uma tábua de salvação para as comunidades remotas que ela conecta, e muitos motoristas não têm escolha a não ser enfrentá-la. A BR-163 no Brasil é conhecida como a Rodovia da Morte pela má conservação. Esta estrada corta o Brasil de norte a sul, com mais de 4.000 quilômetros do Rio Grande do Sul ao Pará, atravessando o coração da floresta amazônica. A estrada é uma rota importante para o transporte de cargas, mas é conhecida por suas condições horríveis, com muitos trechos sem asfalto e cheios de buracos. Caminhoneiros sobrecarregados que costumam dirigir por dias sem descanso aumentam o perigo, já que a fadiga pode levar a acidentes. É também a estrada com maior índice de tráfico sexual infantil. Os trechos remotos e isolados da BR-163 a tornam um ponto crítico para atividades criminosas, incluindo assaltos e tráfico de pessoas. Quadrilhas costumam ter como alvo caminhoneiros e viajantes vulneráveis, e a falta de policiamento nessas áreas
dificulta o combate a esses crimes. A reputação da estrada por perigo a tornou infame, e muitos motoristas temem ter que percorrê-la. Por último, mas não menos importante, a Estrada Norte Yungas, na Bolívia, apelidada de Estrada da Morte, é estreita, íngreme e sem guarda-corpo. Esta estrada é talvez a mais infame de todas, conhecida por seu perigo extremo e alta taxa de mortalidade. A estrada tem cerca de 60 quilômetros, ligando La Paz a Coroico, descendo das planícies de grande altitude dos Andes até a floresta amazônica. A estrada é incrivelmente estreita, com espaço para apenas um veículo em muitos pontos, e se agarra à encosta de penhascos íngremes com quedas de até 600 metros. Nevoeiro, chuva e deslizamentos de terra aumentam seus perigos, tornando-a uma das estradas mais mortais do mundo. As condições climáticas na Estrada Norte Yungas são imprevisíveis, com nevoeiro denso reduzindo a visibilidade a quase zero com frequência. Chuvas fortes podem transformar a estrada em um lamaçal, e deslizamentos de terra são uma ameaça constante. Apesar de todos esses perigos, a estrada ainda é usada por moradores locais e turistas, atraídos pela paisagem de tirar o fôlego e pela emoção de dirigir em uma das estradas mais perigosas do mundo. A combinação de caminhos estreitos, precipícios e condições climáticas traiçoeiras faz da Estrada Norte Yungas um verdadeiro teste para qualquer motorista. Voltando à estrada da montanha Tianmen. A estrada não é apenas um teste de habilidade, mas também um exemplo da engenhosidade humana. A construção da estrada foi uma tarefa monumental, envolvendo a escavação de toneladas de rochas e terra. O projeto da estrada leva em consideração os contornos naturais da montanha, criando uma mistura harmoniosa de natureza e engenharia. As vistas da estrada são simplesmente espetaculares, com a vegetação exuberante da montanha e os picos distantes criando um panorama de tirar o fôlego. A popularidade da estrada impulsionou o turismo na região, com teleféricos e mirantes, tornando-a uma atração imperdível. Já a rodovia Colima é um lembrete brutal da dura realidade da vida em regiões remotas. A construção da estrada foi um processo desumano, com prisioneiros forçados a trabalhar em condições extremas, com pouco ou nenhum cuidado com seu bem-estar. A manutenção da estrada é um desafio constante, com o permafrost fazendo com que a superfície se mova e rache. O isolamento da estrada significa que a ajuda geralmente está muito longe, e os motoristas devem estar preparados para qualquer eventualidade. A história da estrada e as histórias daqueles que a construíram adicionam uma camada de tristeza à jornada, tornando-a uma experiência sombria. A BR-163 é uma artéria vital para a economia brasileira, mas suas condições e os perigos que ela apresenta são preocupantes. A manutenção da estrada é uma luta constante, com o clima tropical e o tráfego intenso causando rápida deterioração. A extensão da estrada e as vastas distâncias entre as cidades significam que os motoristas costumam ter que dirigir por horas a fio, sem encontrar nenhum sinal de civilização. A reputação da estrada por ser perigosa levou a pedidos de mais investimentos em sua manutenção e segurança, mas o progresso tem sido lento. A importância da estrada para a economia do país significa que ela continuará sendo uma rota crucial, apesar dos riscos. A Estrada Norte Yungas é uma prova da resiliência e determinação daqueles que a percorrem. A estreiteza da estrada e as quedas abruptas a tornam uma experiência angustiante. Mas a paisagem deslumbrante e a sensação de aventura atraem muitos aventureiros. A história da estrada também é fascinante, com suas origens na década de 1930, quando foi construída por prisioneiros paraguaios durante a Guerra do Chaco. A manutenção da estrada é um desafio constante, com deslizamentos de terra e erosão representando ameaças constantes. Apesar dos perigos, a estrada continua sendo um elo vital para as comunidades que conecta, e sua reputação de perigosa só aumenta seu fascínio. Essas estradas, com seus desafios e perigos únicos, são uma prova da capacidade humana de se conectar e explorar. Elas não são apenas vias de passagem, mas histórias gravadas na paisagem, cada uma com sua própria história e significado. A emoção de dirigir por essas estradas,
A paisagem de tirar o fôlego e a sensação de aventura que elas oferecem as tornam experiências inesquecíveis. No entanto, elas também servem como um lembrete dos riscos e desafios que acompanham a exploração das regiões mais remotas e inóspitas do mundo. Sejam as curvas fechadas da montanha Tianmen, a vastidão congelada da rodovia Colima, os trechos traiçoeiros da BR-163 ou os caminhos estreitos da estrada North Yungas, essas estradas são um verdadeiro teste de resistência, habilidade e coragem. Ao concluirmos nossa jornada pelas estradas mais perigosas do mundo, é importante lembrar que essas estradas são mais do que apenas rotas de um lugar para outro. São símbolos da determinação e resiliência humana, do nosso desejo de explorar e conectar, não importando os obstáculos. Elas nos desafiam, nos inspiram e nos lembram da beleza e do perigo que coexistem no mundo. Então, da próxima vez que você estiver em uma estrada desafiadora, lembre-se das histórias dessas vias perigosas e das pessoas que as atravessam. Boas viagens e que suas jornadas sejam repletas de aventura e descoberta.